Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, 56% da população brasileira é formada por negros e pardos, negras e pardas. Mas o judiciário ainda não reflete essa realidade. Com a implantação da política de cotas nos concursos públicos, a expectativa é mudar esse quadro, levando o índice para 20% nos próximos anos. Mas passar nesses concursos não é fácil, nem mesmo com a política de cotas. Sou juíza e sou negra. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Ela nasceu na periferia de Belo Horizonte, onde viveu boa parte da vida. Ela sonhou fazer parte do judiciário brasileiro e ajudar a mudar a realidade do país. Ela quase desistiu do sonho, mas uma voz lá dentro impulsionava. Vai, segue o seu caminho. Ela seguiu e hoje é juíza de direito em São Paulo. Conheça agora Gabriela Rodrigues. Gabriela, seja bem-vinda. Eu queria que você começasse contando um pouquinho das suas origens. Quem é Gabriela? De onde veio Gabriela? Quem são os seus pais? Meu nome é Gabriela da Conceição Rodrigues. Eu sou nascida em 29 de abril de 1988, então atualmente eu estou com 33 anos. Eu sou juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente eu estou na primeira vara de Campo Limpo Paulista. Meu cargo é designado como juíza substituta. Eu ocupo esse cargo desde o mês de outubro de 2018. Eu sou nascida e fui criada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi aqui que eu passei toda a minha vida estudantil, desde as séries, do ensino fundamental, ensino médio, até a minha graduação. Eu sempre estudei em colégios públicos. Da primeira à quarta série, eu estudei em escolas municipais, passei por 2 escolas diferentes. E quando eu estava indo para a quinta série, eu prestei concurso para entrar no Colégio Militar de Belo Horizonte. Lá eu estudei da quinta série até a terceira série do ensino médio. Depois prestei vestibular para a Universidade Federal de Minas Gerais e passei para a Faculdade de Direito, Eu sou filha de uma professora da rede municipal. Minha mãe é professora, Maria Edith. Meu pai é impressor gráfico. Eu sou a segunda de 5 filhos. Agora, Gabriela, você é filha de uma professora e de um gráfico. O que te levou para esse caminho, o caminho do judiciário? A educação é uma ferramenta transformadora e desde muito novos, eu e meus irmãos, fomos muito incentivados ao ensino, a buscar o conhecimento como uma forma de transformação. E desde nova eu tinha interesse em ingressar na faculdade de Direito, e a minha vontade, quando eu quis entrar na faculdade de Direito, é porque eu queria ser juíza. Só que quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu tive um verdadeiro banho de água fria, por assim dizer. Por quê? Porque eu era a única aluna negra do turno. Eu estudava no direito diurno, Na época que eu ingressei na UFMG ainda não existia o sistema de cotas. Gabriela, você passou no primeiro concurso com sistema de cotas para o Tribunal de Justiça de São Paulo e teve notas muito maiores que pessoas que não eram cotistas, não é mesmo? Então, por que você pensou em desistir da magistratura? Por que isso me desanimou de ser juíza? Porque eu não me via representada nesses cargos e eu passei a acreditar que eu não tinha capacidade de ocupar esse cargo. Porque eu não via outras pessoas negras nem na faculdade, que dirá quando eu comecei a exercer trabalhos como estagiária dentro desses mais diversos sistemas. Eu fui estagiária no setor da Transcom, em Contagem, que é um setor de análise de recursos de multas, e novamente eu era a única negra, e a não ser por outras pessoas que eram prestadores de serviço. E também fui estagiária dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trabalhando junto com juízes, e nenhum desses juízes eram juízes negros. Não conheci juízes negros. E eu me sentia meio deslocada nesses espaços. Nunca fui vítima de nenhum preconceito diretamente, mas a estrutura social, estando de uma determinada forma, acaba por
trazer um simbolismo de não pertencimento que eu acabei por acolher. Mas eu sabia que eu queria entrar dentro da carreira do funcionalismo público. E foi aí que eu prestei meu primeiro concurso público, que foi um concurso para o cargo de oficial de apoio judicial dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é um cargo de ensino médio. Por isso eu não precisava ter terminado a minha graduação em Direito. E eu passei. Continuei prestando esses concursos para outros cargos de nível superior, mas que não a magistratura, porque eu achava que eu nunca iria conseguir. Até que um dia uma amiga minha da faculdade passou para ser magistrada do Tribunal Regional do Trabalho. E ela me disse que é possível, você tem que tentar, tenta. Me falou como foi a rotina de estudo delas. E eu comecei a reacender esse desejo, né? Mas mesmo assim ainda me sentia deslocada, sentia não merecedora, né? Sentia que não era um cargo que eu merecia ocupar por não me ver nessa posição. Então eu uma vez li o livro do Lázaro Ramos, um livro que se chama Na Minha Pele, em que ele conta a história dele e conta sobre os desafios dele de ser negro, de ser ator e de ter saído do estado da Bahia, ido para o Rio de Janeiro e todas essas problemáticas das questões raciais que envolvem isso. Em um dos capítulos, ele fala sobre o pertencimento, sobre a importância da representatividade de pessoas negras nos mais diversos espaços. E aí ele tem uma frase que ele fala que é a seguinte: então, por isso, quando eu encontro com meninos e meninas com as origens parecidas com a minha, eu sempre digo a eles que não existe vida com limites pré-estabelecidos. Ou seja, você pode ocupar qualquer lugar. E isso trouxe em mim de volta esse desejo. Eu pensei, de fato, não tem nenhuma lei que fala que eu não posso ser juíza. Então eu tenho que ter o direito de sonhar. E aí eu estabeleci para mim um prazo para que eu conseguisse atingir esse objetivo. Falei, olha, nos próximos 5 anos eu vou tentar passar em algum concurso como juíza. Aí saiu o edital da prova do concurso 187 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E esse foi o primeiro concurso que foi determinado o estabelecimento de cotas para negros na magistratura paulista. E como que funciona o sistema de cotas dentro do concurso da magistratura? O concurso da magistratura ele é composto por 5 fases. A primeira fase é a prova objetiva, que são 100 questões, com alternativas de A até a letra D, e, em regra, classificam-se os mais bem colocados, que tiverem a maior quantidade de acertos. Esses todos passam para a segunda fase. As cotas, elas funcionam exatamente nessa primeira fase. Estabelece que aqueles que se declararem negros ou pardos, se atingirem a pontuação mínima de 60 pontos, passam para a segunda etapa. E a partir das outras etapas, não tem mais nenhuma diferenciação entre os cotistas e os não cotistas. Na época, eram 280 vagas. Tiveram mais de 20 mil inscritos. Saiu o gabarito, eu conferi as questões, vi que eu tinha acertado 65. Comuniquei a uma amiga minha isso, ela falou assim, olha, eu acho que você passou sim, confere no edital, porque eu acredito que cotista, se tirar no mínimo de 60, passa. E aí que eu fui verificar o edital novamente. E aí eu vi que, de fato, quem tinha tirado 60 estava na próxima etapa. Fui para São Paulo no final de semana, fiz a prova discursiva, voltei para Belo Horizonte, trabalhei a semana e voltei no final de semana seguinte para fazer no sábado a prova de sentença civil e no domingo a prova de sentença criminal. Aí nessa etapa, os mais bem colocados da prova discursiva, que são essas 5 questões abertas, têm direito à correção das sentenças cíveis e criminais. E aí a nota mínima era 6. Voltei a trabalhar normalmente e no dia do resultado, quando chegou na minha vez, falou, Gabriela, na época era Martins Rodrigues, não estava casada ainda, 7,95, que era a nota mais alta que eu tinha ouvido. Eu não acreditei. Pensei, gente, falaram meu nome errado. E aí eu voltei a trabalhar meio atordoada ainda. E quando eu voltei para casa, o pessoal do cursinho me ligou e falou, você passou em primeiro lugar? Você está em primeiro lugar nessa etapa. Sua nota foi a mais alta. E aí eles iriam corrigir a minha prova de sentença civil e a prova de sentença criminal. Aí eu iria para a 4ª etapa. O que aconteceu que dificultou aí essa sua trajetória para se tornar juíza, mesmo passando no concurso? Verificação dos 3 anos de prática jurídica, que você tem que comprovar para poder ir para a última etapa, que é a prova oral. E aí foi o que tive o problema, porque o meu cargo que eu ocupava em Minas
não era um cargo exclusivo de bacharel em Direito, era um cargo de ensino médio, mas que eu exercia atividades típicas de bacharel em Direito, como eu expliquei anteriormente. Só que a banca entendeu que o meu cargo não exercia atividades jurídicas e, com isso, me eliminaram do concurso. Eu fiquei arrasada. Pensei, já era, não tenho o que fazer. Eu não tenho mais dinheiro, não tenho como recorrer disso, eu tenho o que fazer. E aí uma amiga minha falou assim, não, você vai continuar, se o problema é dinheiro, eu vou dar um jeito, eu te empresto o dinheiro, você vai pagar um advogado, você vai recorrer. Entrei com um recurso administrativo no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, e aí um mês depois de ter sido eliminada, o Conselho Nacional de Justiça mandou me incluir na prova. Fui para a prova oral, e a sensação que eu tinha na época era o seguinte, olha, eu posso não passar, mas eu quero ser ouvida. Porque agora eu enterrei há tanto tempo esse sonho, e agora que ele foi desenterrado e está tão próximo de acontecer, eu quero que eles me deem a chance de, pelo menos, eu sentir o gosto disso, de eu chegar perto disso, para eu me sentir pertencente, para que no futuro eu possa vir a ser juíza. São 20 mil inscritos na primeira etapa. Chegaram para fazer a prova oral cerca de, salvo engano, 160 pessoas para 281 vagas, ou seja, mais vagas do que candidatos. E passaram no final do concurso 83 pessoas só. E a minha nota foi uma delas, né? Era uma coisa inacreditável, porque uma coisa que eu tanto tempo deixei de sonhar e de repente, pronto, é o cargo que eu ocupo. E no primeiro concurso que eu fiz. Como é que você se sente nesse lugar hoje, nesse lugar de poder? Começam outros desafios, né? Porque você ocupa um cargo de poder tendo uma imagem que não é a primeira imagem que as pessoas têm quando pensam em juiz, né? No imaginário coletivo, quando você pensa em juiz, a imagem que vem à sua mente normalmente é de um homem branco, velho. Não se pensa numa mulher. E se pensar-se numa mulher, ao dizer juíza, se pensa numa mulher branca, mais velha também. Eu sou o oposto desse imaginário, né? Sou uma mulher jovem para o cargo e negra. Então não é a imagem que quando se pensa em juiz, se tem. Você já foi vítima de preconceito? Em diversos locais, por exemplo, em que eu ia realizar estágio, na capital, no estado de São Paulo, meus colegas entravam nos sistemas de fiscalização, porque na entrada do fórum tem aquele detector de metais que os juízes não precisam passar. E eu e as minhas colegas negras tínhamos que apresentar a funcional, para dizer, não, nós somos juízas também. Nós não vamos passar pela revista. Elevadores exclusivos de magistrados. Meus colegas entravam e quando a gente entrava, a gente falava, não, a gente também é juíza. Estacionamento de magistrados. Meus colegas brancos entravam com o carro e não eram questionados. Eu e minhas colegas negras, quando entrávamos com o carro, tínhamos que dizer, não, nós somos juízas, está aqui minha funcional. Então, é que você percebe que nesses pequenos espaços que ainda tem muito a ser modificado. Na cidade que eu trabalho atualmente, né, em Campo Limpo Paulista e na cidade de Jundiaí, eu nunca passei por nenhuma situação dessas. Eu também tomo algumas precauções em relação a isso. Informo a placa do carro, quando eu vou para algum fórum, falo, meu carro tem essa placa, para que a pessoa já saiba que sou eu, que sou a juíza. Mas nunca passei por essas situações naquelas duas cidades. Mas também você percebe algumas diferenças de comportamento das partes. Assim, as pessoas, quando chegam na audiência e vê que eu sou a juíza, você percebe aquele olhar de nossa, ela que é juíza? Nunca tinha visto uma juíza. Eles usam o termo assim, você é uma juíza muito diferente, né? É porque é uma imagem diferente. Para você, Gabriela, o que muda na sociedade com a presença de juízes negros e negras? Tinham juízes negros antes, poucos, mas existiam, mas agora tá, com essa ampliação, vai tendo mais uma ocupação maior desses espaços e os pioneiros são os que vão ter que ir desbravando esses espaços. E eu nem sou uma desbravadora, porque existem, como eu disse, colegas anteriores a mim. Mas acho que essa foi a maior leva de juízes negros terem sido aprovados, né, no concurso em razão das cotas. As pessoas não entendem como que essa ocupação de espaço por pessoas negras promove uma transformação na máquina social. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura social se movimenta. Porque o fato de eu ser juíza hoje, por exemplo, faz com que eu frequente eventos, more em locais que não são ocupados por negros. E que as pessoas vejam negros em posições diferentes, em posição de poder. Não pense mais na mulher negra só como uma empregada doméstica, como uma faxineira, como uma prestadora de serviço, mas como aquela também que tem poder. E que com isso os meus filhos vão ser conduzidos numa realidade diferente da minha. Não que a minha foi uma realidade miserável, porque não foi. Mas é uma realidade melhor do que a dos meus pais, infinitamente melhor do que a dos meus avós.
e não tem nem como comparar melhor do que os meus bisavós. E assim, essa máquina social vai se transformando, esses espaços vão sendo ocupados, você vai tendo uma democratização de todos os cargos, de todas as posições, permitindo que outras pessoas possam vir e desbravar novos espaços e ter novas ocupações. Então, por isso que é importante essa política de ações afirmativas, né? Que se dá por meio da legislação. A gente pode dizer, então, que, na sua avaliação, a política de cotas ainda é importante, é fundamental para tornar a nossa sociedade mais igualitária, dando chances maiores às pessoas negros e negras no nosso país? Eu sou resultado dessa política de ações afirmativas. Eu precisava desse primeiro empurrão para me dar a possibilidade de ter como falar, de ter como dizer, de ter como pertencer. Eu sei que muitos outros também são, e o futuro vai mostrar como que essa inclusão é apenas benéfica para a sociedade, de um modo geral. Gabriela, você acredita que a inclusão de pessoas como você, uma mulher negra, como juíza, muda algo na sociedade? A inclusão de pessoas como eu, no judiciário no caso, promove uma mudança de perspectiva na análise dos fatos, na análise de um crime, na análise de uma causa, na análise das discussões. Eu tenho uma visão de mulher negra que nenhum homem branco conseguirá alcançar, por mais que ele tente abstrair e se colocar no lugar do outro. Da mesma forma que eu não vou enxergar o mundo da forma como ele. Mas o judiciário tem que ser esse espaço de mais visões, de transformações, que com isso ele consegue ser mais inclusivo, para uma representatividade que abrace a sociedade brasileira como ela merece. Já que nós somos a maioria da população brasileira, nós negros e negras, nós temos que ocupar a maioria dos cargos, nós temos que ocupar a maioria dos espaços, e não é isso que a gente vê, né, na prática, ainda. Mas eu tenho certeza que no futuro vai ser. E lembrando que para incluir, não quer dizer que os outros têm que ser excluídos, né? Que às vezes tem essa ideia de que, tô ocupando o lugar de alguém. Não, tô ocupando um lugar que também era para ser meu, como já foi por muitas gerações de outras pessoas, esse cargo também era para ser meu. E vai ser de outros no futuro, porque eu não sou o meu cargo, eu estou nesse cargo no momento, mas eu me sinto hoje, né, um direito de pertencer e de ser vista como juíza, uma juíza negra. Para finalizar, em relação ao dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, eu deixo a seguinte reflexão para todos nós, né? O Dia da Consciência Negra, ele não é um dia de comemoração no sentido de festividades, é um dia de reflexão. Um dia de reflexão de como que a sociedade enxerga nós, negros e negras. Eu sei que o ideal seria que a gente não tivesse, de fato, um Dia da Consciência Negra, que a gente tivesse o dito Dia da Consciência Humana. Mas nós não estamos em condições de ter esse dia, porque nós não olhamos negros e negras da mesma maneira que nós olhamos as outras diversas etnias do mundo. Nós, negros, ainda somos vistos e colocados em determinados segmentos, ocupando determinados papéis sociais. E somos alvo de cobranças e críticas que não são destinadas às mais diversas outras entidades. Né? Meus colegas não têm que preocupar-se em andar com a carteira funcional no bolso. Eu tenho. Os amigos dos meus irmãos não têm que se preocupar em andar com identificação para ir na padaria. Meus irmãos têm. Porque se eles forem parados pela polícia, eles podem ser confundidos com criminosos. Se eu for barrada numa portaria, eu posso ser confundida com uma outra pessoa que não uma juíza. Eu falo do aspecto que esse racismo estrutural toca a minha realidade, mas ele toca de maneira muito mais gravosa outros núcleos, né? Diversos são os jovens negros que derramam sangue nas vias aí e que são apenas números, são mortes que não são relevantes, são mortes que não são olhadas com o mesmo pesar de outras mortes, como se o sangue negro fosse menos valoroso. Então esse dia 20 de novembro é um dia para a gente refletir, de ver onde que o nosso racismo está escondido, porque todos nós, a sociedade brasileira, somos racistas. Nós temos visões ainda dentro de uma ótica que é milenar, construída para enxergar negros e negras como não pertencentes, como não merecedores, como não tão valorosos, vidas que não são tão importantes. Infelizmente, é duro, mas é a realidade. Mas é uma realidade que vem se transformando, uma realidade que vem progredindo, uma pauta que vem sendo cada vez mais discutida e medidas cada vez mais têm sido tomadas para fins dessa inclusão, dessa democratização
dos acessos aos mais diversos espaços a pessoas das mais diversas origens. Nosso Brasil é um Brasil negro, nosso povo é um povo negro, em sua maioria. Então nós precisamos nos sentir pertencentes, nós precisamos nos sentir orgulhosos de quem somos, não por sermos maior, mas termos o direito de sermos iguais, o que ainda não somos. Mas temos o direito de sermos iguais, de sermos de fato uma consciência una. Mas para isso é preciso o dia 20 de novembro. É preciso esse momento para refletir, para se lembrar dos muitos ancestrais que têm nome, origens que são escondidas, de países diversos, de culturas milenares que existiam na África que foram simplesmente apagadas e menosprezadas. É preciso que esses ancestrais tenham espaço hoje, no dia 20 de novembro, para ser lembrados, serem celebrados pela resistência e pela luta que promoveram para que o nosso povo não fosse extinto nesse massacre que foi a escravidão, nesse massacre que foram esses diversos anos de mortes, de sofrimentos, de tortura que nem sequer foram contabilizados. Nós sabemos exatamente quantos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Mas nós não sabemos quantos escravos foram trazidos para o Brasil e para as mais diversas partes do mundo, mortos, torturados. Nós não fomos dignos nem de sermos contabilizados. Então essa é uma grande chaga que a humanidade carrega e que nesse dia 20 de novembro precisa ser cutucada, precisa ser lembrada para que a gente possa avançar para passos mais democráticos, para passos mais inclusivos, para um momento em que de fato nós sejamos uma humanidade. Obrigada, Gabriela, pela sua participação aqui, por dividir conosco a sua história e parabéns por ocupar esse espaço que é nosso também, esse espaço que democratiza a justiça no país. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Me segue aí pelas redes sociais. Este foi mais um Fato em Foco.